Vamos para mais uma revisão do dia. Hoje, 19 de março de 2024. Vamos começar pelo mini índice. Aqui no mini índice a gente tem um preço abrindo com um pequeno gap de baixa, onde a gente estava em um contexto corretivo, dada a forte movimentação vendedora do dia anterior, onde a gente testava aqui região de 50%, uma correção bem profunda, né? A gente pode até traçar um possível canalzinho de baixo de uma possível bandeira, mas nessa região nós temos o que? A gente já tinha, dada a correção profunda, a gente teve o alinhamento ascendente, a direção ascendente da média de 50 e das médias curtas também, onde no início do dia nós temos dois testes na região da 50 ascendente, onde minha visão a gente tem o preço desenhando um pivôzinho de alta. Porém, na sua confirmação a gente tinha um stop muito caro aqui, que ficava um pouco inviável, pois a gente também tinha uma retração de meio 1.8 mais acima. Então seria um risco muito difícil de se tomar, né? Mas apesar disso a gente teve continuidade na movimentação. Primeiro alvo do pivô, segundo alvo do pivô aqui nessa região, que também era mais acima que região de máxima do dia anterior. A gente ocorre um aumento da volatilidade nessa região, que também era a região horário de abertura das ações. Temos a perda de todas as médias, mas a gente via que o preço se encontrava num contexto corretivo. Nós temos até um desenho de um movimento vendedor nessa região, só que nós tínhamos a 50 ascendente mais abaixo e as retrações dessa perna de alta se encontrava aqui. O preço dessa região de 50%, que também era a região de VWAP. Então aqui eu vejo uma falha de venda nessa região, que a gente tinha desenhado até certo ponto um movimento vendedor. Temos rejeição de compra, onde na sequência entra a pressão de compra em região de VWAP. Talvez uma possível compra nessa região, dado o contexto como um todo, região de 50% mais VWAP. Se nós olharmos em time frames maiores, teria entregado um pouco de atraso. Mas seria aqui nessa região, um pouco atrasada a entrada. Mas nós temos um contexto comprador aqui, tanto é que entra forte pressão de compra, confirma um pivô macro dessa região, que se deu nesse rompimento aqui. Só que inviável, né? A gente teria um stop muito amplo aí de 500 pontos. Após a confirmação, a gente houve a confirmação da bandeira, houve continuidade. Do pivô também houve continuidade, só que não foi uma continuidade muito forte, onde nós temos novamente nesse processo corretivo. Aqui nessa região, nós já temos essa região de troca de polaridade, que serve de relevante suporte para os preços. Nós temos aqui, após a chegada da média de 20, uma briguinha nessa região, onde minha visão viável compra nessa superação, visando uma possível falha de fundo aqui, dessa regiãozinha, onde também era região de 20 ascendente. Na sequência não há continuidade, onde nós temos um movimento vendedor, um período vendedor. Na sequência entra nova pressão de compra, vejo nova compra nessa região. Atinge nossa compra, mas não há continuidade de imediato. Mas se nosso stop estivesse aqui, a gente não teríamos sido estopados, onde na sequência deixa novo teste nessa região, que era viável também a gente traçar um possível cunha nessa região aqui, onde na sua confirmação a gente tem um novo gatilho também, aqui um gatilho mais claro, onde também tínhamos a chegada da 50 ascendente. Inicia o processo, uma nova perna de alta. A gente poderia trabalhar esse alvo dessa estrutura atual aqui, o seu espelhamento. O preço crava na região do seu primeiro alvo, onde aqui a gente já tem
como um todo 5 ondas de Elliott. Primeira onda, segunda onda, terceira onda, quarta onda corretiva mais complexa, quinta onda. Uma perfeita movimentação compradora dentro das ondas de Elliott. Nessa região de primeiro alvo de espelhamento, nós temos a divergência dos preços e também final de quinta onda, entra a pressão de venda, rompe médias curtas, na sequência inicia o processo corretivo, onde, se a gente trabalhar essa região, era a região de 61.8, que também era região de suporte. A gente tem até uma possível bandeira sendo formada aqui, que se caso for confirmada, a gente vai ter um grande ombro, cabeça, ombro confirmado no dia anterior, mas até o momento apenas especulação. Basicamente foi isso o mini índice de hoje. E já no mini dólar, diferente dos outros dias, né, a gente teve um dia bem direcional hoje, bem semelhante ao índice, só que em movimentos contrários, né? Vamos lá, a gente tem um preço abrindo gap de alta, onde no dia anterior a gente teve uma movimentação de alta também. A gente estava aqui no contexto um pouco de deriva, talvez, no dia anterior, onde abre forte gap de alta, um cenário muito esticado, onde na sequência entra a pressão de venda. Dado o contexto, em primeiro momento nós temos o preço segurando a sua região de mínimo do dia. Na sequência, nós temos o preço deixando um pullback na região de VWAP descendente, até o momento convergindo com o contexto dos preços. Aqui foi desenhada uma bandeirinha de baixa nessa região. Perde mínimo do dia. Nessa região aqui eu vejo um gatilho de venda, porque aqui nós temos um pullback escondido nessa região, dado essas sombras, inferior no primeiro candle, superior no segundo candle. Então em time frames menores nós temos um pivô, um pullback, um pivôzinho. Perde mínimo do dia, a gente pode trabalhar esse alvo, onde a gente estaria trabalhando antecipação, porque ainda não tinha sido perdido de fato a cabeça do pivô. Ocorre uma briga na sequência, um forte candle com ampla volatilidade, mas respeita a estrutura, respeita onde deixa um pullback em região de troca de polaridade também, aqui nessa região. Na sequência nós temos novo gatilho vendedor, pós pullback, pós rompimento, e confirmação do pivô de baixa. Primeiro alvo do pivô, a gente crava aqui no primeiro alvo do pivô. A média de 9 conduz, onde ocorre o rompimento das 50, não vejo nada a ser feito. Segundo alvo do pivô, crava também, a gente tem a média de 9 na condução novamente. Terceiro alvo do pivô se der mais abaixo. Aqui nessa região, nós temos uma possível falha de fundo. Não houve divergência com o estocástico, mas a gente tem uma falha de fundo aqui nessa região. Em região de 50, de 200 ascendente. Então nós temos uma forte defesa compradora aí. Acho um pouco arriscado tomar uma posição logo na primeira defesa, onde na sequência o preço acabou segurando a região de máxima não, na região de médias curtas. Aqui eu vejo um possível gatilho de compra, visando essa movimentação. Como a gente trabalha com a operação da máxima, não houve ativação da operação, onde na sequência nós temos o preço deixando uma fraqueza de compra com novo gatilho de venda aqui nessa região. Então a gente tem as médias novamente servindo de resistência dinâmica. O preço entrega nova pressão de venda para baixo. Terceiro alvo do pivô aqui. Nós também poderíamos trabalhar o espelhamento desse movimento, daqui de cima até embaixo. Aqui nessa região nós temos um contexto um pouco esticado, um contexto de talvez exaustão e fraqueza. Aqui no 15 a gente tem uma exaustão de venda. Nessa região que nós também, até o momento a gente tinha um canalzinho de baixa, bem formado aqui, nessa região. Aqui a gente tem um rompimento, a gente tem uma falha, né, de venda em perder a mínima do dia.
onde ocorre o rompimento do canal. Em primeiro momento não vejo nada a ser feito. A gente tem absolutamente nada a ser feito aqui. A gente tem, já temos as médias curtas ascendentes. Aqui nós temos um pullback pré-rompimento de 50. Rompe 50, onde a gente tem posteriormente o pullback pós-rompimento de 50. Veja um gatilho aqui. Talvez alvo até a região de VWAP. Então nós temos aqui o preço deixando um pullback, rompe 50, pullback pós com ancoragem da 9, busca a região de VWAP. Nessa região de VWAP aqui nós temos uma possível deriva também aqui dos preços, ou até mesmo uma cunha de topo aqui nessa região, onde a gente tem divergência com o estocástico, que também era a região de 50%. Então a gente tem mini índice e mini dólar bem técnicos no dia de hoje, entregando bons movimentos técnicos, respeitando seus gatilhos. E basicamente foi isso o pregão de hoje, 19 de março de 2024. Índice e dólar.